Opa! Seja muito bem-vindo ao canal do Podcast Empreendedor no YouTube. Assina o canal e clica no sininho para não perder nenhuma entrevista com empreendedores, CEOs e fundadores de empresas ou startups que estão literalmente transformando o mundo que a gente vive. Se você gostar também, lembra de dar um joinha, porque isso ajuda muito a espalhar nossa mensagem e fomentar o empreendedorismo e a inovação no Brasil. Beleza? Vamos nessa? Fala, empreendedor! Fala, empreendedora! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o Podcast Empreendedor, o podcast do Distrito Empreendedor. Hoje eu estou recebendo o André Souza, o CEO da Futuro SA. Novidades e tendências sobre o futuro do trabalho, dos negócios e das organizações. A Futuro SA é uma empresa que ajuda organizações a realizarem transformações e a se tornarem protagonistas nessa nova era digital. Ninguém melhor do que o André para falar conosco sobre o futuro das organizações. Então, André, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, ao Podcast Empreendedor. Eu estou muito feliz de estar te recebendo. Nosso amigo carioca, que hoje mora em São Paulo, né, André? Então, cara, seja muito bem-vindo e vamos começar falando um pouquinho da tua história. Como é que surgiu a Futuro SA, falar um pouquinho da fundação da empresa. Enfim, cara, conta um pouquinho para nós aí da tua trajetória. Primeiro, Eduardo, super obrigado aí pelo convite, né? A gente já vem se conectando aí pelo LinkedIn e tudo mais. Super obrigado, né, por a gente bater esse papo. Bom, indo direto aí à tua pergunta, né? A Futuro SA, ela é resultado basicamente de quase 20 anos, né, de experiência como executivo, né, de recursos humanos, né? Eu atuei em grandes organizações, né, desde Nokia, nos áureos tempos de Nokia, passando aí por Coca-Cola, por Monsanto, por Bayer, mais recentemente, sempre em posições aí regionais, né, América Latina ou globais, e sempre nessas organizações fazendo esses tipos de transformação. E aí, eu nos últimos 2 anos, em especial, ainda como executivo, comecei a escrever de forma mais frequente, estruturada no LinkedIn, e esses posts, esses textos se transformaram num blog. E o blog se chamava Futuro SA. E, obviamente, né, a gente escreve, compartilhando nossas ideias, só que isso acabou tendo uma repercussão bastante grande, positiva, aqui em São Paulo, em especial, e também no Rio. E muita gente começou a procurar, querer entender um pouco mais, né? Aqueles exemplos que eu dava, como é que poderiam ser aplicados nas suas empresas e tudo mais. E, obviamente, já era uma ideia minha empreender novamente, e veio a oportunidade de agora, mais recentemente, tomar essa decisão de uma forma bem estruturada, já com a Futuro SA, né, bem encorpada, assim, do ponto de vista de ideias e conceitos para ajudar organizações a transformar seus negócios. Eu acho muito legal isso, André, que a gente inclusive conversou antes da gente fazer a nossa gravação aqui, né? Como a importância de um hobby, né? Que era o hobby da escrita teu, no caso, né? Tu escrevia, e aí isso se virou num negócio, numa oportunidade de negócio. Tu enxergou essa oportunidade de negócio, e aí tu começou a abrir caminho para isso, e hoje se transformou na tua empresa. Eu acho que essa é uma história muito bonita de empreendedores e que tem tudo para dar certo, porque começa com uma coisa despretensiosa que tu faz mais por lazer e acaba que vira uma bela de uma fonte de renda, né? E na verdade nem era o propósito no início, né? Eu acredito muito no autodesenvolvimento, né? Em especial com a quantidade de informação que a gente tem hoje em dia. Então, uma das formas que eu tinha, até para me forçar a compartilhar esse conteúdo, eu tinha que estudar, eu tinha que me desenvolver, tinha que ver vídeos, estar atualizado, ler livros e tudo mais. E eu, ao compartilhar esse conhecimento, né, combinado as coisas que eu fazia na empresa, nas empresas que eu trabalhava, nas experiências e resultados, né, acabou ficando uma combinação poderosa, inclusive para mim mesmo, né, como profissional e líder de RH e executivo de RH.
E aí, na verdade, foi uma via de mão dupla, né? Eu ganhava ao estudar e, na verdade, ganhava ainda mais ao compartilhar todo aquele conhecimento para o mundo, né? Então, acabou virando um negócio, né? E a gente está super feliz aí com o caminho e a jornada da Futura SA até agora. Que legal. E entrando agora um pouquinho mais no tecnês que a gente fala, André, falando mais sobre o futuro das organizações. Na tua opinião, quais foram as maiores mudanças que tu enxergou que aconteceram e como que essas mudanças afetaram os negócios, num sentido mais amplo da pergunta, da maneira que os negócios eram feitos no passado para hoje, com a incidência das mídias sociais, com essa digitalização das organizações, né, da rapidez dos conteúdos, da rapidez da inovação. Como é que tu enxerga essas mudanças no passado para hoje e adaptabilidades para hoje? Eu vejo que todas as transformações do trabalho, elas acabam sendo consequência de transformações como a sociedade vai se comportando, né? Com as inovações e tudo mais. Acabam sendo reflexo, né? O trabalho é reflexo de como a sociedade vai evoluindo. Então, a gente tem grandes marcos aí de revoluções, né, que a gente teve como sociedade, né? Se a gente colocar nos últimos 20 anos, a gente tem desde internet, passando por iPhone, né, como o smartphone que foi revolucionário, e eu fui testemunha ocular dessa transformação, porque eu trabalhava na Nokia no momento que o iPhone foi lançado, né, em 2007, então foi muito interessante ver esse tipo de transformação. E o iPhone vem com né, se a gente vê tudo que a gente faz hoje do ponto de vista de estar móvel realmente, né, como é realmente a proposta de um celular, não era possível fazer até aquele momento de uma forma tão fácil, né? E isso o iPhone proporcionou e foi uma revolução sem precedentes, né? E a gente aí depois teve rede social, que aí foi a grande explosão e da conectividade das pessoas e muito, né? Provavelmente a gente jamais teria se conhecido e jamais estaríamos gravando esse podcast se não tivesse existido o iPhone e tampouco as redes sociais, né? Porque foi a combinação dos dois que fez com que a gente estivesse aqui nesse momento. E isso está fazendo um monte de coisa mudar nas organizações. Então, por exemplo, a quantidade de informação que nós temos hoje, né, hoje fica muito mais fácil eu comparar se uma empresa A é melhor para mim do que a empresa B. É muito mais fácil eu entender se um chefe ou um líder vai ser bacana para eu trabalhar hoje do que no passado. Antes a informação estava muito concentrada nas empresas, né? E isso mexe também com as estruturas da empresa. Então, por exemplo, se hoje eu desejar trabalhar numa empresa e eu tenho um perfil de que eu quero desafios constantes, né? Eu não vou mais, provavelmente não vou ficar mais esperando lá 2, 3, 4, 5 anos para ter um novo desafio, né? Então, as empresas estão precisando também se moldar para essa nova realidade, né? Que é de desafios constantes, porque as pessoas estão sendo sempre hiperestimuladas por novos elementos, né? Então, tem muito plano para manga aí em relação a esse comportamento aí das pessoas em relação ao seu trabalho e de como as organizações ainda operam de forma tradicional, hierárquica, muitas vezes ainda praticando modelos de gestão que são da década passada e muitas vezes do século passado. Antes da gente falar, André, das pessoas em específico, eu gostei muito ali, eu ia fazer uma pergunta para ti sobre algum exemplo prático dessas transformações e tu citou, felizmente, o caso da Nokia, que tu trabalhava lá. E a minha pergunta é como é que a Nokia enxergou essa adaptação do caso da Apple, do iPhone e tal? Como é que foi isso dentro da organização? Deve ter dado bastante pano para manga, o pessoal deve ter ficado bastante, né, remexido com isso. Primeiro que foi um processo, se a gente imaginar os processos de transformação de empresas que dominam mercados, né, até aquele momento, nunca foi um processo de transição assim super rápido, né? Você não deixava de dominar um mercado tão rapidamente, né? No caso da Nokia, né, que eu estava lá vendo por dentro, foi algo muito rápido. Então a gente vê o iPhone surgindo ali em 2007/2008 e por questão aí de 1 ano e meio, 2 anos, a gente vê a virada
completa do mercado, né? A Nokia, que dominava aí muito mais do que a metade do mercado de smartphones antes da Apple, né, com o iPhone, viu aí depois de 2 anos e pouco, praticamente desaparecer do mercado de smartphones, né? O tal domínio que foi para a Apple. Então, internamente, foi algo até meio chocante, né? Você vê como se fosse um império realmente, né, se desfazer dentro daquele nicho de mercado, né? Porque a Nokia tinha outros tipos de negócio, que hoje a Nokia ainda existe, por exemplo, é uma empresa vencedora, hoje, mas que atua em outro tipo de segmento. Ela trabalha no B2B, basicamente fazendo exatamente toda a infraestrutura de rede, né? Os clientes da Nokia hoje são as operadoras, né, de telefonia, a TIM, a Vivo e tal. Ela não está mais presente nas nossas mãos diretamente, mas está indiretamente. Mas naquele momento foi uma revolução sem precedentes, né? Que, óbvio, muitas pessoas dentro da empresa nem acreditavam muito, né? Se a gente parar para pensar, né, a Apple vinha com uma proposta de vender um celular aí a $400, $500, né? E, na época, os celulares eram vendidos aí a seus $50, né, $70. Então, era um negócio meio... Até as pessoas não acreditavam. Se você pega depoimentos aí de outras empresas do mercado, como a Microsoft, o CEO da Microsoft falava, né, que não havia mercado para um telefone daquele tipo, etc, etc. Então foi tudo muito rápido. Que loucura, bicho. Tu sabe? E, obviamente, eu acho, né, André, a adaptabilidade, ela passou por todo esse processo de mídias e, enfim, da globalização, do acesso rápido à informação. E a minha próxima pergunta para ti é como é que tu acredita que a sociedade, além desse jeito que a gente acabou de discutir, de adaptabilidade que acabou passando, quais foram as outras maneiras que a gente se adaptou a essas mudanças rápidas? E agora saindo do caso da Nokia, né, falando mais de uma maneira ampla, mas como é que a gente está se adaptando a essas novas organizações, a essas novas maneiras de fazer negócio? Enfim, o papel do ser humano nisso tudo. Assim, cada pessoa tem a sua velocidade, né, nesse processo de adaptação, e a gente tem tradicionalmente, até no marketing, né, a gente tem os early adopters, né, as pessoas que vão lá e qualquer novidade compram logo e querem saber o que aquilo está acontecendo. Você tem ali os late adopters lá, que vão ser os últimos a pescarem as novidades, né? Eu acredito muito na questão hoje de uma característica fundamental e até uma habilidade fundamental que vai ser, assim, crítico para todos nós, que é a curiosidade, né? Você falou na adaptabilidade e tudo mais, mas algo que precede até a adaptabilidade é eu ser curioso, né? E o que significa isso na prática, né? Eu não vou poder mais ser passivo nessa história, né? Se eu sou passivo, eu posso até me adaptar, mas eu vou estar até um pouco atrasado em relação ao que está acontecendo, né? Porque a força é algo como se a força externa está fazendo com que eu tenha que me adaptar. A curiosidade, ela tem um grande benefício de me deixar mais ativo nesse processo. Eu passo a ser um pouco mais protagonista, né? Então, é uma coisa de dentro para fora. É algo que eu me interesso, eu quero saber mais, eu quero fazer mais sobre aquilo. Então, uma das chaves principais para ser mais curioso é você descobrir aquilo que você gosta de aprender, aquilo que você gosta de ler, aquilo que você gosta naturalmente de se desenvolver, né? Muito do que está acontecendo agora entre eu e você agora, gravando esse podcast, que a gente tem certamente interesses em comum, né? No teu caso aí, você faz um podcast sobre empreendedorismo e você jamais faria esse podcast se não fosse algo que você curtisse muito, se não fosse um tema que você curtisse muito. Isso torna você curioso e ativo nesse processo. Tão curioso a ponto de contactar pessoas, né? Vou ligar para o André e vou gravar esse podcast porque é alguém que pode agregar não só para mim, mas para outras pessoas que se interessam por esse tema. Então, uma das chaves para a adaptabilidade acontecer de forma mais rápida é a curiosidade, na minha opinião. Caramba, velho, nossa, eu concordo muito com isso que tu tá dizendo, e uma dúvida que eu tenho, André, agora é como é que as empresas, elas estão conseguindo influenciar, né, no caso, incentivar as pessoas, e se elas estão, né,
a serem mais curiosas para poder trazer mais resultados positivos? Também varia de empresa para empresa, né? Acho que as empresas que estão buscando realmente inovar em suas áreas de atuação, elas necessariamente precisam não só incentivar e desenvolver os seus funcionários a serem mais curiosos, mas principalmente já contratar pessoas curiosas, que dá menos trabalho, né, do que você transformar uma pessoa que não é curiosa em gente que não é curiosa. Porque a curiosidade vem desse lance da paixão por um tema que a gente acabou de citar um exemplo, que é o seu próprio exemplo, e o meu exemplo em relação ao futuro do trabalho, das organizações, né? Se deixar, a gente vai fazer o podcast de 24 horas aqui, né? Porque você vai falar de empreendedorismo, eu vou falar do futuro do trabalho. Se tiver mais alguém aqui, a gente vai conversando e vamos que vamos. Então, eu acho que o grande ponto hoje para as organizações, para incentivar essa curiosidade, você tem que dar, às vezes, 1 ou 2 passos atrás, que é ajudar essas pessoas, né, os profissionais, a descobrirem realmente aquilo que os move, né, aquilo que faz com que eles realmente curtam o que fazem, né? E a gente vem de um histórico muito recente, o que é super natural, né, Edu? Assim, todo mundo entra no mercado de trabalho querendo ganhar sua grana, né? O que vier, né, normalmente você sai da faculdade e você quer abraçar aquela oportunidade. E muitas vezes a pessoa entra num tipo de cargo, ou num tipo de empresa, ou num tipo de atuação que não tem nada a ver com ela. E isso é um grande bloqueador, né, para você ser mais criativo, mais curioso, mais inovador, porque você não gosta daquilo, né? Então, quando a gente não gosta, a gente não vai querer estudar sobre aquilo. Então, uma das formas de você potencializar a curiosidade, maximizar a possibilidade de alguém inovar, é fazer as pessoas começam a perceber da necessidade hoje de você conectar aquilo que você tem talento, aquelas coisas que você valoriza, aquilo que você curte muito fazer com o seu trabalho, né? E quando essa combinação acontece, coisas mágicas acontecem, que é você acordar de uma forma diferente para o trabalho, né? Muitos chamam isso de propósito, né? E tudo mais, mas não necessariamente é uma causa super, vou mudar o mundo. Não, não é isso, mas é algo, às vezes, muito particular. Nossa, eu estou fazendo algo que me estimula, que me motiva naturalmente, independente da recompensa financeira, que é óbvio que é importante, é fundamental, mas não é só isso. Mas, André, agora veio uma pergunta que muitas pessoas me fazem, principalmente empreendedores jovens, assim, como é que a gente encontra um equilíbrio exatamente nesse ponto da vida que tu disse, o ponto que o cara está precisando, e até talvez isso fuja um pouquinho do tema futuro das organizações, mas eu gostaria muito de escutar a tua opinião pela tua experiência. Como é que a gente encontra um equilíbrio nesse momento que o cara está saindo da faculdade, talvez está precisando de um emprego, e ao mesmo tempo que ele gosta de fazer uma coisa, mas ele tem que se submeter a fazer algo que ele não gosta tanto por causa da grana? Acho que a gente tem fases, né, na vida, né, e às vezes a gente não tem muito por onde escapar, né, assim dizendo, né. Às vezes, pelas necessidades financeiras, a gente precisa realmente abdicar de algumas coisas no início da carreira. E é natural, acho que até o início da carreira, Edu, assim, é muito difícil também a gente saber tudo que a gente curte fazer. Então, a gente está numa fase de experimentar as coisas. Então, a minha dica aí para quem está no início, né, é você se expor a uma quantidade, a maior quantidade possível de coisas diferentes que você possa fazer, porque às vezes o que a gente acha também que a gente gosta de fazer, não necessariamente está tão claro para a gente, né? Na hora que a gente começa a executar novas habilidades que a gente não sabia nem que tinha, a gente começa a sentir que, assim, nossa, eu tenho talento para isso e eu nem sabia. Vou te dar um exemplo, tá? Eu comecei trabalhando com meus 19, 20 anos de idade numa central de atendimento, numa empresa de seguros no Rio de Janeiro. Poucos meses depois, alguém achou que tinha habilidade de fazer apresentação para as pessoas, de treinar outras pessoas. E eu jamais tinha dado um treinamento para alguém, né? Mas beleza, a pessoa achou que eu tinha algum talento para isso, vamos lá, vamos aceitar o desafio. E eu jamais ia imaginar que eu ia ser mega elogiado por fazer um treinamento para alguém, para dar um treinamento para alguém. E aí aquilo ali começou a virar algo que eu comecei a fazer de forma mais constante dentro daquela empresa. Isso pelo fato de eu ter experimentado fazer aquilo.
aquilo ficou tão forte que aquilo acabou sendo a minha profissão, né? Eu acabei virando instrutor de treinamento, depois acabei dando treinamento para o Brasil inteiro. Daqui a pouco eu estava trabalhando em RH, daqui a pouco eu era líder de treinamento e desenvolvimento, daqui a pouco eu estava trabalhando na Nokia, e estamos aqui conversando, né? Por conta de eu experimentar coisas novas, né? E também o que nós estamos fazendo hoje aqui também é por conta de experimentar coisas novas, né? Em algum momento eu comecei a estudar sobre o futuro do trabalho, que foi exatamente nesse processo aí de transformação aí do mundo da tecnologia. Eu comecei a estudar isso muito há 10 anos e comecei a falar sobre isso, né? Então também se tornou uma paixão. Então a minha dica é: não busque já de cara. Você não vai ter todas as respostas de cara, né? É muito difícil, não quer dizer que seja impossível, mas é muito difícil a gente de cara, com 18, 19, 20 anos, já ter a resposta completa e absoluta daquilo que vai mover a gente. Eu mesmo, né, já estou na faixa dos 40 e não tenho essa resposta definitiva. Ela é uma busca constante, né? E quanto mais a gente experimenta coisas novas, mais a gente vai sabendo definir que isso aqui é muito bacana, eu curto fazer demais, isso aqui eu não curto tanto, isso aqui eu tenho mais talento, isso aqui eu não tenho talento, e por aí vai, né? Acho que essa é a minha dica: se expor a maior quantidade possível de experiências para que você possa saber, né, onde estão teus talentos, onde estão as suas fortalezas. Caralho, que baita dica, hein, André, para você empreendedor, jovem que está começando. Não adianta, pessoal, a gente querer saber o resultado das coisas já de primeira. Isso é uma construção. O André acabou de trazer um baita de um exemplo, é uma busca constante. E eu acho que a primeira deixada, a grande deixada desse programa é exatamente essa: se expor às oportunidades, é tentar o máximo possível coisas novas para ir entendendo aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente não gosta. Nossa, muito bom, muito bom. E agora, dando continuidade aqui para as minhas perguntas, André, nesse contexto, quais são as maiores tendências, na tua opinião, para o futuro das organizações? E eu pergunto isso no sentido de como é que nós devemos nos adaptar ao novo mercado de trabalho, principalmente para aquelas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. A gente falou já sobre curiosidade, que eu acho que é uma baita de uma sacada também, que a gente está trazendo no programa. Mas quais são as outras maiores tendências das organizações? Então, acho que a gente, do ponto de vista de tendências dentro das organizações, o que a gente vê hoje é uma necessidade, em especial das organizações maiores, né, que são, né, tem às vezes estruturas mais tradicionais, de se tornarem mais ágeis, né, e mais ágeis em diferentes aspectos, né. Primeiro aspecto é em relação à própria estrutura organizacional. Eu acompanhei historicamente organizações aí com níveis, né, sei lá, 8, 9, 10 níveis entre o analista até o presidente, até mais do que 10 níveis, muitas vezes, né? E a gente vê um movimento das organizações se tornarem mais horizontais e menos verticais, né? Elas sempre foram, né, com muitos níveis, e agora a gente vê uma tendência da horizontalização das organizações para exatamente, né, promover essa agilidade, né? O segundo elemento é toda o que a gente já vê acontecendo no mundo das startups, e algo que já vem acontecendo no mundo das empresas de tecnologia já há um pouco mais de tempo e vem agora entrando nas empresas tradicionais, que são os métodos ágeis, né? E o trabalho aí multifuncional entre diferentes áreas, o trabalho por projetos que une diferentes áreas, né? Que sempre foram áreas muito isoladas uma das outras, né, silos que se comunicavam muito pouco entre si, que eram como se fossem microempresas dentro de uma grande organização. Então, isso é um movimento também bastante forte que está acontecendo hoje nas organizações. E o terceiro elemento, assim, é a necessidade muito grande de reinvenção do modelo mental, em especial da liderança nas organizações. Porque se a gente parar para observar, né, talvez os gerentes e diretores das organizações são profissionais aí na faixa dos seus 30, 40 e até 50, um pouco, né, acima dos 30, 40, 50 anos. Essa é uma geração que aprendeu a liderar com os profissionais que estão aí hoje com seus 60 e até 70 anos, né? Então, a escola de liderança
ela é uma escola, né, que refletia as necessidades daquele momento, né? E a gente está numa mudança de era por conta exatamente desse processo aí da agilidade, da inovação, que está demandando um outro tipo de postura e comportamento dos líderes, né? Porém, às vezes a gente confunde, Edu, assim, nova geração e idade com modernidade, que não é a mesma coisa. Eu, por exemplo, hoje, né, em dia, a Toreciá está instalada hoje num coworking, né, que eu posso trabalhar hoje de qualquer unidade desse coworking do mundo. E eu estou envolto, né, aí por diversas startups, né? E o que a gente vê é que esses modelos tradicionais de liderança, eles são tão fortes que mesmo em empresas super jovens, elas se replicam, né? Eu escuto, né, e vejo muitas vezes líderes jovens conversando com suas equipes também super jovens, mas parece que eu estou vendo algo que eu via na década de 90 ali, início dos anos 2000. Eu falei, eu já ouvi isso aqui em algum lugar, né? Essa forma de liderar não é o que deve ser, na verdade, praticado hoje. E isso ainda é a maior parte das situações, ainda não é. Isso não é algo... A novidade, ela, no ponto de vista de gestão de liderança, ela ainda não chegou de uma forma plena nas organizações. Então, esse é um terceiro elemento bem importante. Porém, apesar de ser um desafio, né, todo desafio ele vem com um componente muito bacana, que é o da oportunidade, né? Quem já está fazendo isso muito bem, né, liderar de uma outra forma, desenhar sua organização de uma outra forma, conseguir ser mais ágil, já está nadando de braçada, né, no mercado, porque essa é a grande busca da transformação das organizações, né? O que elas desejam ser é isso que a gente acabou de falar, esses 3 pilares. E a maior parte delas ainda está longe disso, né? Então, quem já consegue está tendo a capacidade de atrair os melhores talentos. E isso está sendo muito mais importante que, às vezes, salário para algumas pessoas. Caramba, André, tu já me deu vários insights para vários outros programas aqui, de metodologias ágeis, organizações mais ágeis, a necessidade da reinvenção da liderança, o próprio tema liderança. Talvez a gente vai ter que se cruzar de novo aí. Mas para a gente não fugir do tema, agora que a gente falou das organizações, eu queria te perguntar sobre as habilidades das pessoas, né? Quais são as habilidades que as organizações elas estão começando a buscar nas pessoas para que essas pessoas elas consigam se adaptar justamente a essa agilidade, a essas mudanças que estão acontecendo tão rapidamente. Nós falamos sobre curiosidade, seres humanos mais curiosos, nós falamos sobre seres humanos mais ágeis. Quais são as outras habilidades que o ser humano pode desenvolver? Legal. Tem uma, né, como eu falei no início, né, o Futuro S.A. surgiu através de um blog, né, que eu criei há 2 anos, né, e um dos posts, né, um dos textos, tipo, cara, 200 mil views, 300 mil views, já nem sei quantos mil views tem, é o post mais lido da Futuro S.A. desde que foi criado há 2 anos, se chama exatamente as 12 habilidades que você vai precisar desenvolver nos próximos anos. E dentro dessas habilidades, né, que eu relatei lá, esse é um texto, na verdade, de 2015, 2016, ele já tem quase 5 anos, mas ele continua super, super atual e relevante, né? Então, uma das habilidades é o que eu chamo de necessidade da gente se tornar profissionais híbridos, né? O que isso quer dizer na prática, né? A gente se forma, né, então, às vezes a gente se forma, sei lá, em marketing, ou publicidade, ou TI, o que quer que seja aí a profissão, e a gente entra numa, né, de se especializar e fazer aquilo e tudo mais, e aprofundar. E o que está acontecendo agora é que os profissionais, para terem sucesso nesse mundo multifacetado e com tanta informação, é que a gente vai precisar ter profissionais com que a gente chama de em forma de T de tatu, onde aquela linha mais vertical do T é a nossa profundidade, né, o nosso eixo principal de formação. Por outro lado, na parte, né, para a gente construir o T, tem aquela parte horizontal ali do T, né, o que cruza ali o T, que na verdade são outros conhecimentos que vão se incorporando ao meu eixo principal de conhecimento. Então, cada vez vai ser mais comum a gente ter, por exemplo,
profissionais de RH que têm entendimento de marketing digital e supply chain, por exemplo. Profissionais de marketing que entendam de finanças e analytics. Biólogos que entendem de matemática e de finanças. Saber de uma coisa só vai ser limitador, né, cada vez mais, porque as profissões vão ser um pouco diferentes, né? Então, por exemplo, a gente fala de um tipo de profissão que pode existir, por exemplo, agricultura vertical, né? O que é agricultura vertical? As pessoas têm a capacidade de plantar prédios, né? Assim, de forma vertical, não só na terra, né? Mas utilizar o espaço vertical do prédio. O cara desse, ele é um agrônomo que precisa ter conhecimentos aí de engenharia, arquitetura, né? Um misto de habilidades, né? Então, esse é uma das habilidades que eu acredito muito. Uma outra habilidade é a questão do autogerenciamento. A gente está vendo um mundo aí que a gente vai precisar, até por conta desse perfil da liderança que está mudando, saber gerenciar as nossas próprias atividades, né? Saber que o desenvolvimento está na nossa mão, não está mais na mão da empresa. A gente é que vai ter que ser realmente protagonista, né, da nossa vida. E é algo que a gente, às vezes, entra numa empresa achando, não, eu vou ter um cargo aqui, eu vou ter um plano de carreira, eu vou sair de analista, vou ser supervisor, vou ser coordenador e tal. E o mundo já não está funcionando mais dessa forma, né? Então, como a gente falou, a organização vai ser mais plana, vai ser mais horizontal. Como é que você se desenvolve numa organização que vai ser horizontal, né? Ela não vai ter cargos verticais para você escalar dentro da organização, né? Então, como é que isso funciona? Como é que é o teu desenvolvimento dentro de um novo cenário, né, que é totalmente diferente do que a gente tinha no passado, né? Uma outra habilidade do que eu acho bem relevante é que a gente foi educado, né, desde a escola a fazer prova, né? A gente ia lá, estudava matemática, história, ciências e tal, e a cada trimestre a gente ia lá fazer uma prova, né, para as pessoas, né, os professores saberem se a gente tinha meio que memorizado aquelas informações. O problema é que todas as respostas hoje, a gente vem aqui no celular agora e está tudo no Google, né? Então, ter as respostas não é mais o tanto diferencial. A grande diferencial daqui para frente vai ser a nossa habilidade de fazer perguntas, né? Então, ao invés de ter profissionais que tenham as melhores respostas, a gente vai ter que buscar os profissionais que saibam fazer as melhores perguntas, né? Isso combinado a você ser curioso é uma combinação espetacular, né? Porque ele vai ajudar não só ao profissional se desenvolver melhor, mas a empresa buscar inovação. Inovação é exatamente você combinar perguntas, né? Você, poxa, mas e se a gente fizesse isso? Por que a gente não pode fazer aquilo? Por que a gente não poderia combinar A com B ao invés de B com C? Então, essa habilidade, né, de transformar aí respostas estabelecidas, inquestionáveis, né, em perguntas, né, em poder realmente, na verdade, investigar as coisas, né, criar novas soluções, vai ser assim mega, mega, mega fundamental, né? Cara, e aí por aí vai, tem um monte de coisa, né? Então, por exemplo, saber vender bem o seu peixe. Numa era onde, cara, cada vez você tem menos emprego, né, formal, e as pessoas, na verdade, você tem milhões de currículos, esses currículos sendo filtrados por robôs, basicamente, né, porque são sistemas que vão filtrando ali os currículos. A tua capacidade de saber vender bem o seu peixe, utilizando o poder das redes sociais, cara, isso é uma habilidade fantástica, né? Isso não só para você entrar numa empresa, mas principalmente para você se desenvolver dentro da tua carreira, se utilizar das redes sociais, se utilizar do seu poder de comunicação para vender bem o peixe. E não vender o peixe de uma forma agressiva, né? Aqui está o curso que eu desenvolvo e tal. Não. Como você compartilha aquilo que você sabe, como você doa, que naturalmente as coisas vão se retornar para você se você for muito bom naquilo que faz. E as outras habilidades, naturalmente, a gente pode ver lá no post do blog, 12 habilidades que você vai precisar desenvolver aí pro futuro. Fantástico. Acho que foram 4 habilidades fenomenais que tu tá dando de dica pra gente. E para a gente já começar a se encaminhar mais para a parte do final, André, essa é uma parte do podcast que é como se tu estivesse falando com o nosso ouvinte, que é o empreendedor que está iniciando, é o cara que está buscando conhecimento de empreendedorismo.
quais são as dicas, André, que tu dá para esse cara que está começando, em cima, além de todas essas, né, que tu deu, mas mais uma parte mais motivacional, falando um pouquinho mais sobre a capacidade de conseguir superar os erros, né, tudo isso, essa parte mais motivacional. Cara, primeiro assim, o lance, né, essa última frase que você colocou aí de superar os erros e tal. O primeiro ponto é que as pessoas têm um medo de errar e me estranha um pouco, né, o medo de errar quando você é muito jovem e não tem muita coisa a perder, né? Tipo, qual o problema de você errar, em primeiro lugar, né? Esse problema e esse medo de errar, às vezes, vem muito por conta do julgamento das pessoas, né? Que estão em torno, né, desse profissional. O que meus amigos, o que a minha família vai pensar, o que a minha namorada vai pensar, o que meu namorado vai pensar. Assim, cara, se você está predisposto a fazer algo e você vai ter a proatividade de fazer alguma coisa, parta do princípio que você vai errar. Infelizmente, uma das dores do empreendedorismo, né? Assim, você tem que saber gerenciar isso, né? Agora, errar, a gente também coloca num ponto assim, errar não significa que precisa arriscar tudo e errar e perder tudo. Esses erros, eles são erros gerenciados, né? Eles são erros assim, cara, vou fazer aqui, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo real. Eu vou colocar em ação um programa de formação, tá, para profissionais de RH. E isso é verdade, não estou dando um exemplo teórico, né, na verdade. Próximas semanas eu vou estar lançando aqui um programa de formação para RH. Como é que eu vou minimizando esses potenciais erros que eu posso ter, não só no lançamento do programa de formação, mas também na execução desse programa de formação? O que eu vim fazendo ao longo dos últimos 4, 5 meses, né? Eu fui fazendo mini pilotos, né, mini testes desse programa de formação para grupos, inicialmente da minha confiança. Então, fiz um piloto no Rio de Janeiro, recentemente eu fiz um piloto em BH, que são versões pocket, né, versões menores do programa de formação que eu quero desenvolver. E aí eu tenho uma via de mão dupla, né? Eu não só estava testando a minha abordagem, mas eu estava testando isso com clientes reais, potenciais clientes, né? De graça para eles, né? Então, qual era o benefício para mim? Eu estava vendo se aquilo ali funcionava e eles, ao mesmo tempo, estavam me dando feedback num processo de cocriação e coconstrução. Então, aquilo ali foi me dando, né? Certamente eu errei na primeira vez que eu tive algumas falhas. Na segunda vez também em BH eu tive algumas falhas. Mas são falhas que às vezes eram perceptíveis só para mim, às vezes para as pessoas que estavam recebendo, não. Mas isso foi me ajudando aqui a aperfeiçoar para que eu possa fazer um lançamento de uma forma mais estruturada. E isso me ajuda também no marketing, porque toda vez que eu fazia esse piloto, eu também informava nas redes sociais, vou fazer um piloto do programa tal, e as pessoas se interessam e tudo mais. Então, assim, dá para você ir errando de uma forma menos traumática, né? Você errar de uma forma gerenciada, né, estruturada e tudo mais, né? Esse é um erro também que eu acho comum, né? A gente botar um peso muito grande no erro e também as pessoas irem partir por tudo ou nada, né? Se eu amanhã tiver uma ideia, eu vou lançar agora um programa para quem faz podcast de empreendedorismo. Assim, eu não sei nada sobre isso e semana que vem eu vou lançar algo sobre isso, a chance de eu errar e errar feio, ela é gigantesca, né? Porque não é o meu métier, né? É muito mais fácil o Edu fazer um programa de formação sobre isso do que eu, né? Por conta da experiência e tudo mais. Então, esse elemento também, que é a questão do conhecimento em relação ao que você está fazendo, também é bem importante, porque toda vez que a gente vai tentar fazer algo estruturado, que a gente não sabe muito bem como fazer, é mais uma razão para a gente ir fazendo isso aos poucos, tentar fazer isso com riscos calculados, né? E a gente tem essa mentalidade aí que o empreendedor é o cara maluco, que vai sair fazendo as coisas, que vai falir e que vai quebrar e depois vai recomeçar de novo e tal. Cara, dá para aprender as coisas sem precisar entrar nessa loucura toda. Dá para ir fazendo isso de uma forma um pouco mais estruturada. O que, às vezes, bloqueia um pouco esse modelo mental, né, de ir fazendo aos poucos, é a pressa, né? E a pressa de querer ser bem-sucedido, a pressa de querer
mostrar que a tua jornada está certa e tudo mais. As coisas vão se encaminhando passo a passo. Não vai dar para ser grande sem antes ser pequeno, né? O Google nasceu lá na garagem, a IBM nasceu lá na garagem. A IBM, para ser o que ela é hoje, na potência de inteligência artificial, demorou 100 anos para ser, né? Passou por diferentes fases, né? O Google, a mesma coisa. A gente fala do Google como uma empresa super nova, mas já tem 20 e poucos anos, né? 22, 23, sei lá, acho que foi 97, 96. 97, se não me engano, que ela foi criada, 98. Então, assim, a minha dica não coloque tanto peso no erro, porém, saiba trabalhar bem com esse erro, gerenciar bem esse erro, porque não precisa ser tudo ou nada. Existe uma escala de tudo na vida, né? O quanto você quer arriscar? 10%, 20%, 30%, e tem gente que vai lá no 80% de cara. Pô, aí é quase uma roleta russa, né? Você não, né? Você tá jogando ali, meio que jogando com a sorte, né? É verdade, é verdade. Sensacional. Acho que para a gente encerrar esse podcast com chave de ouro, nada mais justo do que faz um pitch para a gente, diz aí as tuas redes de contato, como é que o pessoal consegue contratar esse teu conhecimento, como é que o pessoal consegue ir atrás da Futuro SA. Faz um pitch para a gente aí, para quem está nos escutando. Boa, valeu. Gente, a Futuro SA, se você ver lá o slogan, faça a transformação acontecer. O nosso foco é para empresas, né? O nosso grande foco, o nosso grande trabalho é ajudar organizações a realizarem transformações. Eu diria que é 90%, 95% do nosso trabalho. A gente começa agora no segundo semestre a fazer algumas iniciativas aí para a pessoa física, né? Então isso vai se dar através de cursos de curta duração e programas de formação um pouco mais longos aí de 3 a 4 meses, que também não é tão longo assim, nem pode ser considerando o que a gente vive hoje. Vocês encontram a gente no nosso site, né, super simples, tudo junto, futurosa.com.br. Vocês vão encontrar um caminhão de conteúdo no blog da Futuro SA, que basicamente é futurosa.com.br/blog, ou se você entrar no site é só clicar lá no canal blog, você vai ter lá hoje provavelmente mais de 200 textos sobre todos esses assuntos que a gente está falando. A gente tem o Instagram, né, que é o Futuro_SA. A gente tem no LinkedIn, a presença nossa lá é muito forte, então, se você buscar o meu nome lá, André Souza, e se você botar Futuro, André Souza Futuro, provavelmente o meu nome vai ser um dos primeiros lá, ou se você botar André Souza Futuro SA, você pode se conectar comigo lá no LinkedIn, todos os dias, às 7 da manhã, 7, 8 da manhã, né, 7h30 e tal, você vai ver um texto novo lá no LinkedIn. Então, ontem teve um texto novo, hoje teve um texto novo, amanhã vai ter um texto novo, e todos os dias vai ter um texto novo lá relacionado aos temas que a gente está conversando aqui. É uma filosofia nossa na Futuro SA de compartilhar o conhecimento e trazer gente boa em torno desse conhecimento, né? E é o que a gente vem fazendo. Uma das nossas especialidades é criar conexões, estabelecer relações com as pessoas, né? Então, esses são os principais canais, né? A gente tem o Twitter também, tem um canal no YouTube, mas eu diria que o principal mesmo é o LinkedIn, o Instagram e o nosso blog, que são basicamente onde a gente vai colocando todos os conteúdos do LinkedIn, a gente vai colocando lá no blog e as pessoas vão visitando esses conteúdos à medida que necessitam. Eu mesmo vou lá no blog de vez em quando para relembrar alguma coisa que eu escrevi há algum tempo atrás, e algumas pessoas fazem o mesmo, né? E às vezes até utilizam, eu sei de gente que utiliza os textos em suas reuniões de time, em treinamentos de desenvolvimento, o pessoal, né, utiliza o texto de diferentes formas, e para a gente aqui em especial é algo bem gratificante saber disso. É isso aí, galera. Então sigam o André no LinkedIn, vale a pena, vários textos. Eu fiquei sabendo do André por lá, inclusive fiz o convite pelo LinkedIn. Visitem o blog e o website do Futuro SA. E se você gostou desse programa, assina o nosso podcast, comenta ali, classifica ele, diz pra gente a sua opinião, que é muito importante pra gente saber se a gente está indo para o lugar certo, e para divulgar também o nosso trabalho.
Se você quiser mandar para a gente alguma sugestão ou indicar alguém para ser entrevistado aqui no Podcast Empreendedor, mande o seu e-mail para contato@distritoe.com.br ou também me adicione no LinkedIn também, Eduardo Tannhauser, só botar Podcast Empreendedor, eu vou aparecer lá rapidinho. E André, gostaria de te agradecer novamente. Cara, essa entrevista foi fantástica. Muitos insights, vou até ter bastante trabalho para escrever depois um release desse podcast, mas valeu muito a pena, cara, porque várias informações relevantes. E muito obrigado pelo teu tempo aí. Espero que a gente faça mais podcasts para falar sobre liderança, sobre as metodologias ágeis que a gente falou, as organizações ágeis, enfim. Eu vou contar contigo sempre aí. Não, Eduardo, super, mega obrigado pelo convite. É muito bacana poder conversar com tanta gente, né, através aí do teu podcast. Essa conversa continua, né, como você falou aí nas redes sociais e através do blog. E, cara, a gente fica aqui à disposição. Quando quiser bater um outro papo aí sobre qualquer tema que você ache que a gente possa contribuir, fica à vontade para convidar a gente. É sempre um prazer. Se deixar, eu falo 24 horas sobre isso. É isso aí, pessoal. Não tá? Valeu!